Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração. Eu sou o evangelista Eudes Roberto. Eu quero ler em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte, na Almeida Revista e Corrigida: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, o apóstolo Pedro ele foi um dos 3 discípulos mais chegados de Cristo, e ele depois, a vida dele é muito, ele se destaca muito, ele é muito inconstante, é o que mais se destaca dentre os discípulos, de sempre tomar iniciativa, e ele foi, apesar de ter negado Jesus, de ser inconstante, de ter arrancado a espada ali, a adaga, e tentado arrancar a orelha de Malco, o que ele fez, ele foi treinado para ser aí um pilar da igreja, porque Jesus sabia que depois que ele ascendesse aos céus, ele precisaria de homens que tivesse coragem, e Pedro foi treinado então para ter essa coragem. Um homem que nega Jesus chega nele depois que Jesus havia ressuscitado e faz uma pergunta a ele 3 vezes se ele o amava, e Pedro se arrepende, ele se lembra que ele havia negado Jesus, mas no dia de Pentecostes a gente vê um Pedro totalmente diferente, um homem que de fato havia se convertido. Então ele se levanta, aquele que antes negara Jesus, ele agora se levanta e diz que os irmãos não estavam embriagados, mas cheios do Espírito Santo, e passam a glorificar, a pregar com intrepidez, com sabedoria, com inteligência, e ele passa a ser de fato uma testemunha de Cristo, porque ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus e viveu várias experiências, até aquela transcendente lá da transfiguração de Cristo. Então ele, Tiago e João, eles passaram por um treinamento específico, diferenciado. Quando ele escreve essas 2 cartas, ele traz algumas considerações importantes, e aqui ele cita especificamente os dons, Então ele diz que nós sejamos bons administradores dos diferentes dons. Então fala da administração dos dons que nós recebemos de Deus. Cada pessoa ele tem um dom ou dons, e ele deve utilizar esse dom para a glória de Deus. Quando a igreja recebe esses dons, e existe uma infinidade de dons, tem dons de curar, tem dons de elocução, de conhecimento da palavra, isso dos dons que as pessoas podem exercer, dons de cura, dom de poder, dom de elocução, de conhecimento da palavra, de revelação, da sabedoria da palavra. E aí tem os dons dos chamados, tem chamados para o ministério, e há uma diferença nesses dons. Existem algumas pessoas que são chamadas para exercer pastorado, para exercer algumas funções específicas, mas para que a gente possa entender a Bíblia, o apóstolo Pedro ele nos orienta a administrar os nossos bens, os nossos dons, de uma forma a glorificar o nome do Senhor, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, de uma forma que qual que é o objetivo do dom? Não é para mostrar que aquela pessoa que tem o dom, ele é especial ou ele é melhor que o outro, não. O dom é simplesmente para que ele utilize, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
E infelizmente às vezes as pessoas utilizam esses dons, né, de forma diversa, porque a Bíblia diz que tudo é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo é para a glória de Deus. E quando a gente entende que todos os nossos dons devem glorificar e exaltar o nome do Senhor, tudo fica mais fácil. Então é importante que nós, principalmente os cristãos que já são remidos, lavados no sangue do Cordeiro, eles precisam administrar bem o que ele recebeu, né? Principalmente os dons, para que Deus seja glorificado e a gente atinja o objetivo que é anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar as virtudes de Cristo e que as pessoas se convertam a Ele e tenham a salvação, sejam salvas por Cristo Jesus através de nós, que utilizamos os nossos dons não para nós nos promovermos, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que Deus possa abençoar a sua vida e derramar grandes bênçãos no nome de Jesus.